No ano de 2007, nos Estados Unidos, por volta das 7h30 da manhã, vizinhos escutaram uma mulher chamada Maylin Williams gritando desesperadamente por ajuda para salvarem seu marido e 2 filhos. Quando os policiais chegaram ao local, eles encontraram uma cena horrível. Um dos oficiais chegou a descrever que o marido dela, o Neil, parecia que tinha sido triturado por uma hélice de lâminas. Ele estava extremamente machucado e foi declarado morto no local. Ao checarem o quarto dos filhos, os agentes encontraram os meninos em suas camas, já sem vida também, mas não apresentavam qualquer ferimento visível. Segundo os exames da necropsia, os meninos foram asfixiados enquanto dormiam. Já o marido tinha sido brutalmente ferido por uma das espadas de samurai da sua própria coleção. O que chamou a atenção das autoridades foi que, no computador dele, havia um texto que soava como uma carta de despedida, deixando a entender que ele teria feito isso com os filhos e ele mesmo. Mas é logicamente impossível uma pessoa tirar a própria vida com 97 golpes de espada. E misteriosos, antes de começar o caso de hoje, eu quero dar uma explicação rápida sobre uma ferramenta que tem aqui no canal e que algumas pessoas estão se confundindo como ela funciona. Toda semana tem um vídeo novo aqui no canal com a informação dada prioridade para membros. Algumas pessoas estão deixando comentários aqui dizendo tipo, agora só faz vídeo para membros, eu gostava como era antes, que era vídeo público para todo mundo. Existem duas situações. Uma é que existe realmente uma playlist exclusiva para membros, são 25 casos exclusivos, que eu fiz esses casos como forma de agradecimento para aquelas pessoas que podem contribuir com o canal, porque seria até meio injusto para algumas pessoas que tiram dinheiro do seu próprio orçamento para contribuir com esse projeto e eu apenas dizer obrigado, né? Então eu fiz esses vídeos lá para essas pessoas, então a lista tá lá. Contudo, toda semana tem um vídeo no canal que aparece com informação como prioridade para membros. Esses vídeos são acesso antecipado para os membros do canal a partir do nível 2, que consegue assistir com uma semana antes os vídeos que eu posto publicamente aqui no canal. Então, por exemplo, esse vídeo que está saindo hoje, quem é membro do canal assistiu na semana passada e sem anúncios, porque também tem essa vantagem, né? Então, não se preocupem, os vídeos são públicos todas as semanas para todo mundo, mas quem é membro consegue assistir os vídeos de maneira antecipada e sem anúncios. Então, aproveitando aqui o ensejo, para aqueles que quiserem e puderem ajudar de maneira direta com que esse projeto continue e cresça cada vez mais, considere a possibilidade de se tornar membro do canal, clicando no botão aqui embaixo Seja Membro ou no link da descrição. E a depender do nível escolhido, você terá acesso a benefícios exclusivos. Recados dados, vamos então ao caso de hoje. Maylin Tsang nasceu no dia 10 de janeiro de 79, na Califórnia, Estados Unidos. Seus pais são taiwaneses, mas antes dela nascer, eles imigraram com a irmã mais velha dela para a América para tentarem uma vida melhor. Contudo, nascer nos Estados Unidos não foi um bônus para Maylin, já que ela sofreu uma rejeição dentro da própria casa. Não apenas por não ter nascido no país de origem de seus pais e irmã, mas principalmente por não ter sido uma criança planejada. Seus pais chegaram a cogitar interromper a gestação, mas eles não foram adiante com isso, então desde seu nascimento, ela nunca foi bem-vinda. Maylin era tratada como um estorvo, e para piorar, ela apresentava alguns problemas cognitivos que a atrapalhavam e muito na sua educação escolar. Ela tinha muitas notas baixas, sofria bullying, tentava se adaptar, fazer amigos, mas parecia que ninguém a queria por perto. Todos esses problemas fizeram com que ela desistisse da escola poucos anos antes de completar o ensino médio, passando então a trabalhar como atendente num Subway para sobreviver. Ela gostava muito do que a sua nova vida lhe proporcionava. Apesar do dinheiro ser apenas básico para comprar suas coisas, ela tinha agora a liberdade de poder ir a baladas e beber, mesmo que ainda ilegalmente. Em 98, quando Maylin estava com 19 anos, ela conheceu Neil Williams, um rapaz de 18, que nasceu em 19 de maio de 1980. Neil era um rapaz descrito como nerd e geek, adorava jogos, ficção científica, colecionava objetos orientais como pequenos soldados de ferro, tinha adagas, espadas e a aparência oriental de Maylin
foi o que rapidamente chamou a sua atenção. Eles começaram a namorar naquele mesmo ano e, em 99, Mei-Lin engravidou. Com a gestação, as famílias do casal orientaram que os dois se casassem para que eles pudessem criar o filho dentro de um único lar. Mas, por parte da família da Mei-Lin, o casamento tinha um quê a mais: tirar a filha de casa. E detalhe, apesar de Neil estar feliz com o filho que estava por vir e com a ideia de se casar, Mei-Lin já estava desconfortável com a situação. As responsabilidades que a vida maternal iria lhe proporcionar era algo que ela de jeito nenhum planejava ter com ainda 20 anos. O primeiro filho do casal, Devon, nasceu no dia 26 de junho de 2000. Em 2001, eles se casaram. A família foi morar num condomínio em Los Angeles, Neil conseguiu um emprego como zelador na Disney e Mei-Lin continuou trabalhando como atendente em restaurantes. Em 27 de setembro de 2003, eles tiveram o segundo filho, Ian, e a vida do casal era vista por muitos como tranquila, apesar de ser nítida uma devoção parental muito maior por parte do Neil. Ele era um excelente pai, mas, infelizmente, um limitado provedor financeiro. Em 2006, Mei-Lin estava insatisfeita por ficar com a maior responsabilidade econômica da casa e reclamava de ter que trabalhar horas extras para ajudar nas despesas, coisa que Neil não conseguia fazer porque na Disney a escala era fechada. Então ele pediu demissão e foi trabalhar de maneira autônoma como vendedor de apólices de seguros, mas isso não ajudou muito. Como ele não era bom em vendas e o trabalho era por comissão, ele foi se acomodando em casa, não trabalhava as horas necessárias e continuou a suprir financeiramente a família apenas com o básico. Mas ele também não escondia que parte da sua ausência no trabalho era pelo prazer que ele tinha de ficar com os filhos, coisa que Mei-Lin não tinha a menor questão de fazer. Por ele se sentir culpado por não prover melhor financeiramente a família, Neil deixava Mei-Lin sair com as amigas para se divertir em bares e boates, já que ele sabia que ela trabalhava muito mais do que ele. No fim das contas, isso fazia com que cada vez mais Mei-Lin não fosse uma mãe presente. Aconteceu uma situação em um dos aniversários do Devon que ela disse que iria fazer uma festinha para ele. Neil e a mãe dele, a avó do menino, se ofereceram para ajudar, mas Mei-Lin disse para eles não se preocuparem, que ela ia organizar tudo, porque se não fosse assim, nada iria sair do jeito que ela queria. O dia da festa chegou e ela ainda não tinha organizado nada, sequer o bolo. Neil teve que correr para fazer tudo de última hora, para o aniversário do menino não passar em branco e nem precisar desconvidar familiares e amigos. No primeiro semestre de 2007, Mei-Lin começou a conversar com alguns vizinhos, dizendo que estava tendo pesadelos constantes. Para uns, ela dizia que chegava em casa e encontrava o marido e os filhos mortos, mas para outros, ela dizia que presenciava ele matar os filhos e depois tirar a própria vida. Conversas muito estranhas que, de alguma forma, acabaram se tornando realidade na manhã do dia 8 de agosto, quando após chegar em casa e ver uma cena bárbara, ela saiu correndo desesperada pelas ruas, pedindo ajuda aos vizinhos. Segundo os exames da necropsia, os meninos foram asfixiados com o travesseiro enquanto dormiam e Neil havia sido ferido por uma das espadas de samurai da sua própria coleção, que, por sinal, estava largada na cena do crime. Foram identificadas exatamente 97 lesões no corpo dele. O que chamou a atenção das autoridades foi que no computador dele havia um texto que parecia soar como uma carta de despedida, mas é praticamente impossível uma pessoa tirar a própria vida com 97 golpes de espada. A casa não possuía qualquer sinal de arrombamento, nenhum objeto foi roubado e aquele crime parecia muito ser algo pessoal. Sendo assim, Mei-Lin se tornou a principal suspeita e foi presa preventivamente. Mei-Lin contou que na noite anterior, 7 de agosto, ela saiu com colegas de trabalho, voltou para casa depois da meia-noite e encontrou o marido jogando videogame. Por volta de 1 da manhã, ela foi para a cama e Neil a acompanhou. Ele pegou rápido no sono, mas ela não conseguia dormir. Ela então ficou lendo um livro até que por volta das 4 da manhã decidiu dar uma volta de carro
e parar num lugar para ver o nascer do sol. Depois, ela foi fazer compras e quando voltou, perto das 7, ela entrou e encontrou o marido naquela situação. Quando chegou no quarto dos filhos e o chamou várias vezes sem obter respostas, ela saiu correndo, pedindo ajuda aos vizinhos. Para explicar o motivo pelo qual ela estava suja de sangue, Meilin disse que se sujou tentando ajudar o marido e que depois, quando foi correndo para o quarto dos filhos para ver se eles estavam bem, ela se escorregou com o sangue no chão. Toda essa história parecia muito estranha para a polícia. E tem mais, numa vistoria feita no carro dela, eles encontraram um maço de cigarros com manchas de sangue que posteriormente foram identificadas como sendo do Neil, ou seja, em algum momento após o crime, ela entrou no carro e essa informação foi omitida da polícia. Ao saber do acontecido e da prisão preventiva de Meilin, uma pessoa apareceu na delegacia por livre e espontânea vontade para prestar um depoimento. Ele se chamava John Gregory, era um ex-colega de escola da Meilin, mas também seu amante. No começo de 2007, John recebeu uma mensagem privada dela em seu perfil no MySpace. Meilin sempre teve uma queda por ele, mas na época da escola eles nunca ficaram. Ambos marcaram de se ver pessoalmente, contar como estava a vida de cada um, e os encontros passaram a ser quase que uma rotina, já que os dois começaram a ter um caso. E vale ressaltar que Meilin não disse a ele que era casada, nem que tinha filhos. Meses depois, ela disse ao marido que precisava fazer uma viagem de treinamento necessária para uma promoção de cargo. Só que, na verdade, ela foi viajar com o John. Como o tempo passou e Meilin não foi promovida, Neil começou a desconfiar de alguma coisa. Não demorou para que ele de alguma forma descobrisse sobre o John e a confrontasse. Ela, por sua vez, não negou nada, mas Neil disse que estaria disposto a perdoá-la caso ela parasse de ver o rapaz. Ela pediu desculpas, disse que terminaria com o amante, mas não foi isso que ela fez. Como os encontros deles agora passaram a acontecer com menos frequência, John começou a desconfiar de que algo estava errado, e não demorou também para ele descobrir que Meilin era casada. Ela, apesar de tentar esconder o amante do marido e o marido do amante, não tentou inventar qualquer desculpa quando ambos souberam um do outro. Para o John, ela aproveitou e disse que também tinha 2 filhos e que os encontros estavam acontecendo com menos frequência porque o marido tinha descoberto tudo. Ele então disse que não queria mais continuar com aquele relacionamento porque não queria ser o pivô da destruição de uma família. Meilin então perguntou se ela pedisse o divórcio, se ambos poderiam ter uma chance, já que ela estava tendo um caso com ele por conta de sua insatisfação no casamento anterior a eles se reencontrarem. John disse que iria pensar, que não poderia dar uma resposta naquela hora, até porque eram muitas informações a processar de uma única vez. Ela ficou triste, mas disse que entendia. Só que foi dias depois de tudo isso que Meilin começou a compartilhar com os vizinhos os seus supostos pesadelos. Confrontada em um novo interrogatório, agora com os novos fatos à sua frente, ela agiu como tinha agido com o marido e o amante. Não escondeu a verdade e contou em detalhes como tudo aconteceu. Meilin disse que na noite do dia 7, perto das 8 horas, enquanto Neil ainda não tinha chegado do trabalho, ela foi até a cama do filho Ian, de 3 anos, que dormia na parte de baixo do beliche, e o sufocou com o travesseiro. Quando teve a certeza de que ele estava sem vida, ela foi na cama de cima e fez o mesmo com o Devon, de 7. Depois, ela tomou banho, se arrumou e foi para uma balada com as amigas. O objetivo era que Neil encontrasse os filhos sem vida, pois ela acreditava que ao ver aquela cena, o marido tiraria a própria vida, e aquele cenário poderia parecer que foi cometido única e exclusivamente por ele. Mas isso não aconteceu, pois ao chegar no meio da madrugada, Neil estava dormindo. Muito provavelmente ele apenas viu os filhos deitados na cama, achou que estavam dormindo e foi dormir também. Ela então decidiu atacá-lo, forjando de maneira totalmente desesperada uma tentativa de suicídio. Ela colocou 3 luvas de látex em cada mão, pegou uma das espadas de samurai da coleção dele e, enquanto ele dormia, começou a golpeá-lo. Neil acordou e, em desespero, tentou fugir,
enquanto ao mesmo tempo ela corria atrás, ainda o golpeando. Ele não chegou a ir muito longe, caindo perto da escada. Mei-Lin não sabia dizer quantas vezes tinha atingido o marido, mas, como falei antes, segundo a necropsia, foram exatamente 97 vezes. Ela então trocou de roupa, colocou num saco, saiu de carro, jogou as roupas e as luvas em uma lixeira próxima da casa e saiu para ver o nascer do sol. Mei-Lin nunca explicou a motivação dos seus atos. Ela apenas dizia que não sabia por que tinha feito aquilo. Mas a promotoria estava preparando o caso para apresentar uma versão onde ela fez tudo aquilo para viver o sonho de adolescente de ficar com o crush da escola. Mei-Lin foi indiciada por 3 acusações de homicídio em primeiro grau e permaneceu presa enquanto aguardava julgamento. O julgamento teve início em 2010. Na ocasião, ela se declarou inocente. A defesa tentou alegar que ela era insana, mas a acusação tinha várias e várias evidências para comprovar o contrário e ainda causar repulsa no júri. Eles caracterizaram o crime como premeditado, começando quando ela passou a dizer aos vizinhos sobre os seus supostos pesadelos. Além disso, Mei-Lin agiu friamente quando, após tirar a vida dos 2 filhos, foi para uma balada com as amigas. Ao voltar para casa, tirou a vida do marido, usando luvas para não ser identificada, deu fim nas próprias roupas e ainda foi ver o nascer do sol, no que para ela poderia ser o começo da sua nova vida, provavelmente fumando um cigarro. Então, era praticamente impossível que uma pessoa que não pudesse responder por suas capacidades mentais fosse capaz de tudo isso. A promotoria trouxe ao tribunal uma das amigas que estava com Mei-Lin na noite do crime. Ela disse que na balada, Mei-Lin estava muito alegre, mas reclamava de fortes dores no braço por ter feito um esforço atípico no trabalho. A promotoria ressaltou que aquelas dores poderiam ser, na verdade, pelo esforço feito ao sufocar os filhos com o uso dos travesseiros. O ataque ao marido também foi cruel. Foram exatos 97 golpes, sendo que alguns de seus dedos foram decepados, eles estavam espalhados pela casa e o rosto dele estava completamente desfigurado, praticamente irreconhecível. A promotoria finalizou as alegações, dizendo que se ela quisesse seguir o sonho adolescente de namorar o colega de escola, ela poderia ter escolhido caminhos mais fáceis, como oficializar o divórcio, dar a guarda para o pai, que com certeza faria de tudo para cuidar dos filhos, ou, no pior dos casos, fugir. Mas, por ser uma pessoa ruim, fria e calculista, ela escolheu a pior opção. E por conta disso, eles pediam a pena de morte. No final, o júri considerou, de forma unânime, Mei-Lin culpada de todas as acusações. Contudo, em relação à condenação, houve um empate entre a prisão perpétua e pena de morte. Por isso, no ano seguinte, 2011, um novo júri foi chamado apenas para decidir qual pena a ser aplicada. Eles tiveram por algumas semanas a possibilidade de conhecer com detalhes o caso e assim, em janeiro de 2012, Mei-Lin foi condenada à pena de morte. Ao oficializar a pena aplicada, o juiz do caso, Robert Martinez, disse, abre aspas, é ordem desse tribunal que Mei-Lin Williams receba a pena de morte. As evidências são convincentes de que a ré, por motivos egoístas, assassinou os próprios filhos e o marido, e a sua motivação era um desejo adolescente e narcisista de começar uma nova vida com outro homem, livre dos obstáculos de uma vida familiar. Fecha aspas. Sem a possibilidade de pedir a liberdade condicional, Mei-Lin permanece no corredor da morte do Centro de Detenção para Mulheres da Califórnia, apenas aguardando a data da sua execução.